A gente vai trabalhar agora falando sobre energia em escoamentos livres, porque essa energia, ela vai ser um pouco diferente ali. A gente pode fazer algumas analogias, é claro, mas ela é diferente. A energia em um escoamento livre é diferente da energia em um escoamento forçado. Então vamos ao quadro para a gente iniciar esse assunto. A gente sabe que a energia em canais, ela pode ser obtida, né? A gente consegue calcular o valor de energia através da fórmula da equação de Bernoulli. Bernoulli, ele nos diz que a energia em um conduto forçado, ela é dada através de 3 parcelas. Eu tenho a parcela de pressão, a gente pode encontrar essa fração através da divisão P sobre gama, o peso específico do líquido. Eu tenho aquela energia associada à sua cota topográfica, a energia de posição Z, que a gente chama lá em conduto forçado, e eu tenho ainda a energia cinética, que está associada à velocidade do meu escoamento, que é dado pela fração V² sobre 2G. Então, em condutos forçados, eu posso utilizar a equação de Bernoulli. Para condutos livres, a gente faz alguma alteração. O meu valor aqui, P sobre gama, eu vou substituir. Eu vou substituir pela altura de lâmina d'água. Porque aqui o equivalente à minha pressão hidrostática vai ser justamente a altura da minha lâmina d'água. Então, por isso, no local de onde a gente colocaria para condutos forçados a fração P sobre gama, em escoamento livre, eu vou utilizar a parcela Y, que é a altura da lâmina d'água, a minha pressão hidrostática em canais livres. A parcela Z eu vou ignorar, eu vou tirar ela do meu equacionamento, porque eu estou considerando que eu estou fazendo o equacionamento de energia para canais no fundo do meu canal, né? Bem ali no contato do líquido com a base do meu canal. Então ali eu não vou considerar essa energia de posição Z, já que eu estou considerando esse equacionamento no fundo do meu canal. Vamos ao quadro, então, para a gente ver como é que fica essa versão final da equação de Bernoulli para condutos livres. Então, no lugar de P sobre gama, eu uso Y, o meu Z cai fora do meu equacionamento e eu mantenho a parcela V² sobre 2G. Só que para isso eu também vou adotar um coeficiente alfa, que a gente também pode chamar de coeficiente de Coriolis, que é um coeficiente que vai aí fazer as adaptações necessárias devido à geometria desses canais livres e vai depender para cada tipo de canal que eu estou utilizando como referência. Eu tenho mais algumas considerações ainda a fazer sobre energia. Eu sei que, veja aqui, que a gente deixou em função da velocidade, né? Eu sei que velocidade é igual a vazão dividido pela área. Então, eu posso substituir a velocidade por Q, velocidade ao quadrado, eu posso substituir por Q² dividido por área ao quadrado. Então, eu já chego a uma expressão Y mais alfa vezes Q ao quadrado dividido por 2G, área ao quadrado. A gente sabe também que a minha área, ela é uma função da minha altura de lâmina d'água. Concorda comigo? Afinal de contas, a área molhada da minha seção vai ser a sua base
vezes a altura da lâmina d'água Y. Perdão. Então, eu sei que a minha área pode ser representada como uma função de Y, uma função da altura de lâmina d'água. Dessa forma, a gente consegue enxergar essa equação como duas parcelas de energia. Uma parcela E1 de energia, correspondente a somente a minha altura de lâmina d'água. Ou seja, se eu traçar um gráfico energia por lâmina d'água, essa fração E1 vai ser uma reta, né? Eu tenho uma função aí apenas e somente de Y, eu tenho uma reta. Já essa parcela, essa fração E2, vai ser uma função quadrática, uma vez que eu tenho aqui, se eu traçar um gráfico energia por altura de lâmina d'água, essa energia, essa fração E2, ela vai ser uma função quadrática da minha altura de lâmina d'água, então eu tenho aqui uma função que ela é traçada de maneira diferente, uma vez que quanto menor a minha altura de lâmina d'água, veja que ela está aqui no denominador, então quanto menor a minha altura de lâmina d'água, maior vai ser a minha energia. Quando eu ploto, né, coloco aqui essas duas curvas no mesmo plano e também traço o gráfico, né, a minha curva de energia total. Então, quando eu traço o meu gráfico de energia total, esse gráfico ele é uma parábola, né, uma função aqui de segundo grau, e essa parábola ela vai apresentar um vértice. Esse vértice ele corresponde justamente ao que a gente chama de energia crítica. E essa energia crítica ela vai se dar para uma altura crítica, Y crítico, YC. Para todas as minhas alturas superiores à minha altura crítica, eu vou ter uma situação de escoamento em regime fluvial. Se eu tiver valores de altura de lâmina d'água abaixo do meu valor crítico, eu vou ter uma situação de escoamento torrencial, que é justamente isso que se refere o nosso número de Froude. Eu sei então que a minha declividade crítica é a declividade de fundo que proporciona a determinada vazão, a altura da água coincidente com a altura crítica. E o meu escoamento crítico vai ser a fase de energia específica mínima para determinada vazão, ou ainda a fase de máxima vazão para determinada energia específica. Então, quando eu tiver a altura de lâmina d'água coincidindo aqui com a minha altura crítica, eu vou ter uma situação de escoamento crítico que vai poder ser obtido a partir aí dessa declividade crítica. É justamente isso que vai relacionar o meu número de Froude. Veja que aqui o número de Froude é igual a velocidade sobre raiz de G mais HM. Aqui no numerador eu tenho a parcela de energia cinética correspondendo à velocidade e embaixo eu tenho a parcela correspondente à energia potencial. Quando eu tiver a energia cinética se sobrepondo à energia potencial, eu vou ter uma situação de regime supercrítico ou torrencial. Afinal de contas, o meu número de Froude vai ser maior que 1. Quando eu tiver a energia potencial se sobrepondo, sendo maior que a energia cinética, aí eu vou ter uma situação de escoamento subcrítico ou fluvial. FR é menor que 1. E o regime crítico vai acontecer quando o meu número de Froude for igual a 1. Finalizamos, então, o nosso bloco sobre escoamento, energia em escoamentos livres.
Vamos agora resolver uma situação-problema relacionada a questionamento sobre energia em escoamentos livres. Você, então, como engenheiro civil, foi convidado para participar de um time, de uma equipe que trabalha com o dimensionamento de redes de esgoto e canais livres de maneira geral. E aí chegou mais alguns questionamentos, só que agora um pouco mais específicos, em relação à energia. Como se dá a energia nos escoamentos livres? Será que é o mesmo tipo de energia lá no escoamento forçado? A gente já sabe que não. Vamos ver quais questionamentos chegaram para você? Então, você é um engenheiro convidado a participar de projetos de canais e redes coletoras de esgotos. Durante as reuniões, alguns novos questionamentos surgiram. Quais foram as questões que chegaram aí para você? São as seguintes: como se comporta a energia em canais? A conservação da energia é explicada com as mesmas normas que no escoamento forçado? A classificação do escoamento segundo a sua energia? Será que a gente pode classificar os escoamentos livres de acordo com as respectivas energias desse escoamento? Se sim, qual é o parâmetro utilizado para essa classificação? Bom, aqui a gente já pode observar logo de cara que a energia em canais ela é diferente daquelas em condutos forçados. Afinal de contas, eu não vou ter aquelas 3 parcelas de energia igual em Bernoulli. Não, aqui em canais eu vou ter a energia associada à própria lâmina d'água, né, a altura de lâmina d'água, e eu vou ter uma energia cinética em função da velocidade e que também é uma função aí quadrática da altura de lâmina d'água do meu canal. Então, vamos ao quadro para resolver esses questionamentos. Como se comporta a energia em canais? Bem, a energia em escoamentos livres, né, ou canais livres, são sinônimos, eles têm o mesmo comportamento geral que ocorre em escoamentos forçados. No entanto, vai haver redução da energia devido ao atrito viscoso do líquido com a superfície interna do conduto. Então, quando a gente está falando de condutos forçados, você vai ter mais área. Quando a gente está falando aí de um tubo, né, uma tubulação que funciona sob conduto forçado, a gente vai ter uma área maior do meu líquido em contato com as paredes da minha tubulação, né? Afinal de contas, eu estou trabalhando com uma seção completamente cheia em condutos forçados. Então, eu vou ter maior perda de carga aí nesses condutos forçados, porque eu tenho maior área, uma maior porção do meu líquido em contato com as paredes da minha tubulação. Então, vai ter maior dissipação de energia, por causa justamente desse atrito com a tubulação ser maior do que em canais livres, que eu tenho um perímetro molhado aí, menor, uma vez que a superfície do meu canal está em contato com a atmosfera. Vamos retornar ao quadro para continuar a nossa discussão. Uma segunda pergunta que lhe é feita: a conservação da energia é explicada com as mesmas normas do escoamento forçado? Bom, a gente sabe que não. O fato que distingue a conservação de energia entre esses escoamentos é a inexistência da carga de pressão. A gente não vai ter carga de pressão em escoamentos livres. Essa carga de pressão ela é substituída pela altura d'água. Então, ao invés da gente ter lá P sobre gama, eu tenho apenas a minha altura de lâmina d'água Y0. E uma terceira questão que perguntam a você: a classificação do escoamento segundo a sua energia? Se sim, qual é o parâmetro utilizado? A gente vai poder classificar o escoamento em função da energia, sim. E o parâmetro que a gente vai utilizar é o número de Froude, que é um número adimensional que vai relacionar as forças cinéticas e gravitacionais. O número de Froude, então, reforçando, é igual a velocidade dividido por raiz de G sobre HM, que é a altura média. O numerador dessa equação de Froude aqui, ele está associado às forças cinéticas. E o denominador
as forças gravitacionais, a parcela da energia potencial. Então, aqui no numerador eu tenho energia cinética, aqui no denominador, energia potencial. Então, quando a minha energia potencial se sobrepor à minha energia cinética, ou seja, ela for maior que a minha energia cinética, eu vou ter uma situação de regime subcrítico ou fluvial, uma vez que o meu número de Froude vai ser menor que 1. Quando eu tiver a energia cinética igual à energia potencial, né, força cinética igual à força gravitacional, eu vou ter um número de Froude igual a 1. Então, eu vou ter aí uma situação de regime crítico. E quando eu tiver as forças cinéticas, a minha energia cinética aqui maior que a minha energia potencial, ou seja, que as minhas forças gravitacionais, eu vou ter um número de Froude maior que 1 e uma situação de regime supercrítico ou torrencial. Então, sim, a gente pode classificar os nossos escoamentos livres em função do número de Froude, em função de sua energia. A gente vai trabalhar um conceito de seção de máxima eficiência. Então, lá para os condutos forçados, a gente tinha o que a gente chamava de diâmetro econômico, onde a gente levava em consideração a vazão da minha tubulação, qual seria o menor diâmetro possível para levar a vazão que eu queria, mas considerando diversos outros parâmetros que não encarecessem o meu conduto e também que não apresentasse elevada dissipação de energia, elevada perda de carga. Então, aquele conceito de diâmetro econômico, ele pode, de certa forma, ser traduzido para os canais livres, para o escoamento livre, como essa seção de máxima eficiência. A gente vai discutir ela nesse conceito. Vamos ao quadro. Então, a seção de máxima eficiência, ela vai acontecer em que situação? Perdão. Bem, aqui a gente tem, então, a seção transversal típica aqui de um canal, né? A gente tem um canal aí semicircular. Eu sei que, segundo a fórmula de Manning, eu posso calcular a minha vazão através da seguinte equação, Q igual a área molhada vezes raio hidráulico elevado a 2/3 vezes declividade, raiz quadrada da minha declividade do canal, dividido pelo meu coeficiente de rugosidade N. Veja bem, quando vai acontecer a minha máxima vazão? A minha maior vazão, ela vai acontecer quando o meu RH, o meu raio hidráulico, for máximo. Porque, veja bem, quanto maior o meu raio hidráulico, maior vai ser a minha vazão. Eles são proporcionais, diretamente proporcionais. Logo, em que situação eu obtenho o meu raio hidráulico máximo? Lembra que raio hidráulico é igual a área molhada sobre perímetro molhado? Então, pensando que eu preciso, para uma área, encontrar o meu máximo raio hidráulico, esse máximo raio hidráulico ele vai acontecer quando eu tiver o menor perímetro molhado possível, uma vez que o meu perímetro é justamente o meu denominador. Então, quanto menor
o meu perímetro, maior é o meu raio hidráulico. Eles são inversamente proporcionais. Essa, então, é a minha situação de seção de máxima eficiência. Ou seja, a minha seção de máxima eficiência é aquela que transporta a máxima vazão possível, que vai ocorrer justamente para o máximo raio hidráulico, e o máximo raio hidráulico, maior raio hidráulico, ele vai acontecer para o menor perímetro molhado. Então, a nossa questão final é justamente isso: encontrar seções cujo perímetro molhado seja mínimo. E aí existe uma série de equações e tabelas que vão trazer quais são essas expressões. Você não precisa saber de cor, você não precisa saber necessariamente desenvolver, chegar em todas essas equações. A gente tem tabelas que mostram para uma seção retangular qual que é a seção de mínimo perímetro molhado, para uma seção trapezoidal, para uma seção triangular. Como eu calculo esses elementos geométricos para que eu tenha uma situação de mínimo perímetro molhado? Vamos ao quadro, então, para a gente conhecer essas frações. Para o trapézio de mínimo perímetro molhado, eu vou ter a seguinte condição. Eu sei que a área do meu trapézio pode ser calculada através da expressão m mais e vezes y0 ao quadrado, onde m é a minha razão de aspecto b sobre y0 e z é cotangente de alfa, está relacionado aí à inclinação das paredes do meu talude. O perímetro, por sua vez, do trapézio é calculado por m mais 2 vezes raiz quadrada de 1 mais e ao quadrado vezes y0. Quando eu pego essa expressão do perímetro, e veja que aqui eu já substituí, né? Já fiz a substituição do y0. Quando eu pego essa expressão de perímetro, derivo em relação à minha razão de aspecto igual a zero, eu vou chegar aí a essa expressão, onde eu consigo isolar o meu valor de m e encontrar o meu valor de b. Eu não vou trazer aqui todo o processo matemático de chegar a essas equações, mas o que você precisa saber é que quando você estiver trabalhando com um trapézio de mínimo perímetro molhado, esse trapézio vai ter que ter uma largura de fundo b igual a 2 vezes y0 vezes raiz quadrada de 1 mais e quadrado menos z. Aqui é um elemento geométrico para eu ter uma situação de trapézio de mínimo perímetro molhado. E para o retângulo de mínimo perímetro molhado? O mínimo perímetro molhado para o retângulo vai acontecer quando o valor m, a minha razão de aspecto, for igual a 2. Eu sei que m é igual a b vezes b dividido por y0, que aí no caso seria igual a 2, que é a minha situação de mínimo perímetro molhado. Logo, o meu retângulo deverá ter uma base b igual a 2 vezes y0. Aí, então, eu tenho um retângulo de mínimo perímetro molhado. E assim por diante. O retângulo e o trapézio são dois exemplos que eu trouxe para você na aula. Mas eu tenho outras formas geométricas. Nessa tabela, você consegue ver com exatidão cada uma das seções e dos elementos. Veja que esse equacionamento ele já vem pronto para você. Então, para uma seção trapezoidal, eu vou ter diferentes expressões. Eu tenho uma expressão para calcular a minha área, o meu perímetro molhado, o meu raio hidráulico, a minha largura superficial B, a minha profundidade média e a minha largura de fundo. E todas essas expressões, elas são para o meu trapézio de seção de máxima eficiência, ou seja, aquele trapézio que apresenta o menor perímetro molhado. Para a seção retangular, eu também vou ter diferentes expressões. Uma expressão para a área igual a 2y0 ao quadrado, o perímetro molhado é igual a 4 vezes y0, o raio hidráulico é y dividido por 2 e assim por diante. E para um canal triangular, mesma coisa, eu vou ter uma expressão que calcula
cada um desses elementos geométricos do meu canal que são importantes para o meu dimensionamento. Então, você consegue pegar essas expressões e dimensionar seções trapezoidais, retangulares, triangulares, a partir dessas expressões que já estão prontas e que são função, então, do mínimo perímetro molhado para cada tipo de seção. Cada tipo de canal vai ter uma expressão diferente para calcular a seção de máxima eficiência, ou seja, aquela que apresenta o mínimo perímetro molhado. Finalizamos aqui, então, o nosso conceito. Então, aí uma situação, problema com mais alguns questionamentos tratando escoamentos em canais, escoamentos livres. Você é um engenheiro que trabalha, começou a trabalhar em uma equipe de engenheiros que dimensionam redes de esgoto e canais livres no geral, e aí chegaram mais algumas questões à sua mesa. Vamos ao quadro para conhecer essa situação problema. Então, você é um engenheiro convidado a participar de projetos de canais e redes coletoras de esgoto. Durante uma reunião semanal, alguns questionamentos surgiram. O primeiro deles é o seguinte: haveria um perímetro molhado que tornaria a perda de energia mínima e a condução de vazão máxima? Bom, pensando aí no que a gente viu nos nossos conceitos, a gente consegue saber que, pensando em um canal, numa seção transversal, quando eu tenho líquido aí preenchendo a minha seção transversal, onde que tem maior dissipação de energia? É justamente na região de contato do meu líquido com o fundo do meu canal, concorda comigo? O fundo e as paredes laterais do meu canal. Justamente o meu perímetro molhado. Então, quanto maior o meu perímetro molhado, mais área do meu líquido, mais uma maior porção do meu líquido vai estar em contato com esse perímetro e vai estar sofrendo uma maior dissipação de energia. Então, quanto maior o meu perímetro molhado, é uma situação que eu tenho de maior dissipação de energia, que é justamente o que eu não quero. Então, eu posso pensar o oposto: quanto menor o meu perímetro molhado, menos é a minha dissipação de energia, menor essa minha perda de energia. Então, o meu escoamento, ele vai perder menos energia, que é justamente o que eu quero. O meu escoamento, ele vai ser mais eficiente. Então, as seções de máxima eficiência são justamente aquelas seções que apresentam os menores perímetros molhados, que vão apresentar, lógico, as menores regiões de perda, de dissipação de energia. Mas a gente vai elaborar mais essa questão. Vamos conhecer a segunda questão da nossa situação problema. Como seria essa relação para a seção circular parcialmente cheia? Para as seções circulares parcialmente cheias, a gente vai precisar aí pensar no ângulo interno que o líquido, que a superfície do líquido forma dentro do meu canal circular. Vamos responder então essas duas questões. Vamos lá. Então, primeira delas, haveria um perímetro molhado que tornaria a perda de energia mínima, e a condução de vazão máxima? Então, o que eu estou buscando justamente é um perímetro em que a energia seja mínima e a condução máxima. Bom, a gente sabe então que o perímetro molhado corresponde ao comprimento da seção em contato com o líquido. E a gente sabe justamente que é esse contato da parede do meu canal com o líquido que vai formar a região onde há perda de carga, a perda de energia causada pelo atrito da parede do meu canal com o meu líquido que está escoando. Dessa maneira, o mínimo perímetro molhado, ele vai ser o menor comprimento possível
para que se mantenha a área necessária para a vazão. Lembre-se bem, não adianta você reduzir o seu perímetro se você estiver reduzindo a sua área em consequência, porque se você reduz a área, você vai reduzir a capacidade de vazão desse canal. Então, você precisa reduzir o perímetro sem alterar a área, ok? Então, é o melhor arranjo ali da distribuição do meu perímetro para que eu tenha a mesma área e, consequentemente, a mesma capacidade de transporte de vazão que. Dessa maneira, fechando essa questão, o mínimo perímetro molhado, ele vai conduzir a máxima vazão e, consequentemente, vai promover a mínima perda de energia. E a segunda questão que chegou a você é a seguinte: como seria essa relação, então, para a seção circular parcialmente cheia? Então, as seções circulares, elas são consideradas as mais eficientes por apresentarem um menor perímetro molhado. É justamente por isso que as redes coletoras de esgoto, elas são elaboradas aí em canais circulares, né? Totalmente fechados, mas circulares. Até porque também, em seção de formas e moldes, para se produzir seções circulares, para o próprio assentamento dessas seções, essas tubulações são muito práticas. E ainda aí tem esse fato muito positivo de que as seções circulares são as seções que apresentam menor perímetro molhado. Então, se você comparar uma seção triangular, uma seção trapezoidal, uma seção circular, a seção circular, ela vai ser a seção que vai apresentar o menor perímetro molhado quando comparada com as outras duas. Vamos retornar ao quadro para continuar respondendo essa questão. Então, as seções circulares, elas são as mais eficientes, justamente por apresentar um perímetro molhado menor. A análise vai ser distinta, porque para seções circulares, a gente vai precisar utilizar relações em função do ângulo formado ao redor do eixo imaginário longitudinal da seção. Então, eu vou sempre precisar, considerando aqui essa seção circular, que está parcialmente cheia, eu vou precisar encontrar aí qual é esse ângulo. Qual é esse ângulo aqui, θ, formado a partir, ao redor desse eixo imaginário da minha seção que eu formo aqui com a minha lâmina de líquido. As relações, elas estão condicionadas pela altura da lâmina d'água e são obtidas a partir de gráficos ou tabelas específicas. Resolvemos então a nossa situação problema.